Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, 27 de julho de 2019, sou Rigoli Fagundes. E hacker conta a PF que enviou áudio de procurador a Manuela Dávila, antes mesmo de passar para Glenn Greenwald. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações e vamos à matéria. Hacker disse que enviou áudio de procurador a Manuela Dávila. Walter Delgatti, o Vermelho, um dos presos na Operação Spoof por ataques hackers, relatou em depoimento à Polícia Federal que na manhã de 12 de maio ligou para a ex-deputada Manuela e contou sobre as conversas entre procuradores do Ministério Público Federal em seu poder. Segundo Delgatti, em um primeiro momento, a ex-deputada não acreditou na informação e, por isso, ele enviou um áudio com a conversa entre os procuradores Orlando Martello e Januário Paludo. O contato com a candidata à vice-presidência da chapa do petista, Fernando Haddad, disse o hacker, era para conseguir o telefone de Glenn Greenwald, responsável pelo site The Intercept. O número de Manuela foi encontrado na invasão ao celular da ex-presidente Dilma Rousseff, afirmou. O número de Dilma, por sua vez, teria sido descoberto durante uma invasão ao celular do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Cerca de 10 minutos após o envio do áudio a Manuela, relatou Vermelho, Greenwald entrou em contato e disse ter interesse no material. A partir desse momento, as informações roubadas dos celulares dos procuradores começaram a ser enviadas. O hacker explicou que, devido ao tamanho do arquivo, foi criada uma conta no Dropbox e a senha foi compartilhada com o Greenwald. Segundo a versão de Delgatti, não houve nenhum pagamento pelo fornecimento das informações. O hacker também disse no depoimento que conseguiu o número dos telefones dos alvos a partir dos registros da agenda do Telegram de um promotor de Araraquara, Marcel Zanin Bombardi. O promotor foi o responsável por uma denúncia contra Delgatti por tráfico de drogas. No celular do promotor de Araraquara, Vermelho localizou um grupo com integrantes do Ministério Público, em que encontrou o número do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho. A partir do telefone de Robalinho, disse o hacker, foi possível chegar aos contatos do deputado Kim Kataguiri, do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, e do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Até o Janot entrou nessa história. Meu Deus, os caras não perdoaram ninguém. Foi o acesso ao aparelho celular de Janot que conduziu o Vermelho até os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, de acordo com o relato que consta no depoimento. Na agenda estavam os contatos de Deltan Dallagnol, Orlando Martello e Januário Paludo. A entrada nos celulares dos procuradores foi feita entre março e maio deste ano. Na transcrição do depoimento, a PF retirou o nome de uma pessoa citada em duas perguntas. Na primeira, Vermelho foi indagado se conhecia essa pessoa e na segunda, feita logo em seguida, se comprou dólares a pedido dela. Nos dois casos, o hacker pediu o direito de se manter em silêncio, não respondeu. Delgatti também foi questionado sobre a origem de sua renda. Ele disse que não possui profissão remunerada e que seus rendimentos são oriundos de aplicações financeiras. Entretanto, quando perguntado como conseguiu os valores utilizados nas aplicações, disse não saber. Estranho, né? Você tem dinheiro e não sabe de onde o seu dinheiro vem. É meio... Quer dizer, não, eu não cobrei por esse serviço. Ah, tá, e esse monte de dinheiro de onde foi? Não sei, eu não sei. Apareceu aí. Apareceu o dinheiro. Não sei, de repente, não sei, caiu do céu. Não sei, de repente. Alguém depositou, não vi. É umas coisas que não tem nem cabimento, né, gente? Pelo amor de Deus. Você não sabe de onde o dinheiro que você tem vem? Pô, fala sério, né? Não tem nem como você acreditar nessa história. Agora, um ponto interessante que eu achei aqui foi o seguinte, eu me lembrei agora do tempo que o Michel Temer foi pego naquela gravação com o Wesley Batista, né? Não, né? Os irmãos Wesley lá, né? O que aconteceu? Eu lembro
que todo mundo saiu acusando o Michel Temer porque ele não denunciou o ato em si, né? Porque quando o Michel Temer conversou lá com o Wesley, não sei se vocês lembram da JBS, né? O Temer mostrou que sabia, né? Disse que não tinha envolvimento com o caso, mas que sabia do que estava acontecendo. E aí, os próprios aqui que saem acusando hoje, né? Que estão se defendendo, dizendo, enfim, que se protegendo aí por um monte de coisas, né? Foram os mesmos que disseram assim, o senhor sabia e não denunciou. E olha que no caso do Temer, o crime já havia acontecido. Né? E eles começaram a acusar o Temer porque dizer que ele sabia do crime e não denunciou, ele como presidente não denunciou. Aí o engraçado aqui é que a Manuela Dávila, a mesma que também entrou nessa linha de acusação, teve acesso às informações antes dos fatos, já havia havido o hackeamento, né? Mas já havia o início do crime já havia sido cometido, né? Que foi o hackeamento. Inclusive ela recebe a prova disso. E depois a conclusão de tudo. Ela ainda participa ela auxilia no cometimento do crime futuro. Então veja só, os mesmos que acusaram o Temer de não denunciar um crime na época já cometido, são os mesmos que praticam o ato de nem denunciar o crime cometido e ainda por cima ajudam o andamento do crime. É por isso que a gente sempre fala aqui, eles acusam os outros daquilo que eles fazem. E sempre, vocês podem prestar atenção, tudo aquilo que eles acusam os outros, a gente acaba descobrindo que eles praticam ativamente. É incrível como eles não conseguem ter um histórico de honestidade, de fazer alguma coisa honesta. Tudo deles, vocês podem prestar atenção, que sempre está voltado para o crime, para a vantagem ilícita. Eles fingem que ajuda, mas essa ajuda tem um retorno financeiro em cima das nossas costas muito grande. Você quer ver uma coisa? A gasolina. Há quantos anos nós não vemos falar em baixa da gasolina? Nos últimos dias a gasolina tem baixado. Há quantos anos o gás de cozinha tem aumentado? Com o novo programa que o atual governo está concluindo, o gás vai baixar em até a metade do preço. São coisas que nós não víamos no passado. Por que nós não víamos isso no passado, Igli? Simples. Porque eles roubavam demais. E tinha que cobrir esse rombo de algum lugar. Quem é que pagava a conta? Nós brasileiros. Então por isso que se aumentava o imposto da gasolina, se aumentava o imposto do gás, se aumentava o imposto disso, daquilo. Para quê? Para cobrir o rombo da roubalheira. Para cobrir tudo isso. Então esses dias nós já vimos gasolina baixando. Coisa que, há muito tempo nós não víamos. Então você não consegue olhar para eles e encontrar algo que eles fizeram 100% de bem para o povo brasileiro. Tudo tem aquela história de dar com a mão e levar com a outra. Mas tá aí, gente. Manuela Dávila não só foi a intermediária, como teve acesso a material criminoso e não denunciou. Olha só o papel da ex-candidata a presidente. Ainda bem, graças a Deus, que não foram eleitos. Porque se fossem eleitos a presidência da República, com essa conduta, estaríamos perdidos. Convenhamos, né? Mas tá aí, gente. E também vocês viram ali o caminho que o cara fez para chegar até o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, né? E vocês podem notar que o ato parece um ato de vingança, porque o procurador foi o procurador que pegou ele lá pro negócio de drogas e tal, e o que ele fez? Invadiu o telefone do cara e por aí foi fazendo aquela escalada toda até chegar onde chegou. Uma coisa é certa, um crime foi cometido, um crime que invadiu a privacidade de ministros e procuradores. A ideia era desestabilizar a Operação Lava Jato. Não só a Operação Lava Jato, porque eu estava vendo outras matérias. Gente, tem mais de 1000 nomes de autoridades envolvidas nesse negócio que foram hackeadas. Qual era a ideia? Desestruturar todo o nosso sistema judiciário. Por quê? Porque o sistema judiciário ultimamente está começando a engrenar e a funcionar.
E esse é o pavor deles, que estão envolvidos em todo tipo de prática de corrupção dentro da nossa política, né? Mas enfim, vamos tocar o barco para frente, vamos aguardar e vamos esperar para ver no que vai dar isso. Ainda muita coisa. Agora eu fiquei curioso, foi saber quem é o nome que foi retirado ali dos autos, né? A pergunta foi se ele conhecia e se ele tinha mexido com trocado, né, moedas, alguma coisa. Deve ser algum nome ligado ao câmbio, né? Faz essa parte de câmbio. Algum doleiro, quem será? São tantos os doleiros envolvidos na questão da Lava Jato que a gente é difícil você cogitar qual deles, né? Mas provavelmente eles devem ter usado um nome bem próximo aí a... Enfim. Bom, gente, vamos aguardar, vamos esperar e ver quanto de água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. Uma coisa é certa, acharam que haveria impunidade? Não há impunidade. Pelo menos agora, o atual governo, ele prima pela questão da justiça, né? Eu achei interessante, foi o seguinte, vejam só, ontem o Sérgio Moro publicou uma portaria da questão do estrangeiro, né? Da deportação do estrangeiro. Aí eu fiquei admirado com algumas pessoas que ficaram criticando isso daí. A impressão que dá é que os caras têm que praticar, que nem o Glenn. O Glenn ele fez o que lá nos Estados Unidos? Ele cometeu um ato terrorista cibernético, invadiu a NSA, deu aquele rolo que deu, está sendo processado lá nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele fugiu de lá, vazou de lá, veio para o Brasil, recebeu o asilo da Dilma aqui no Brasil e aí pratica o mesmo crime aqui dentro do Brasil. A impressão que dá é que algumas pessoas parecem que gostam de ver o Brasil como o país da criminalidade. O nosso histórico de abrigar criminosos não é pequeno, gente. E o pior é que os caras vêm pra cá, ganham o asilo e ainda praticam os mesmos crimes no nosso país. E é pra gente olhar e achar bonito, como se já não tivéssemos crimes, como se não já tivéssemos criminosos demais no país. Ainda tem que trazer de fora. Então, eu acho que tá certíssimo o Sérgio Moro. O cara cometeu um crime, mandado de volta pro país dele. Tem que ser deportado, né? Principalmente no caso do Glenn, que já vem de lá com um crime nas costas, né? Que eu já falei no outro vídeo, todo estrangeiro é muito bem-vindo no nosso país, é bem recebido, será muito bem recepcionado. Claro, com certeza. Mas quebrou as leis, gente. Lei é para ser seguida. Não tem lógica você ter regras e quebrá-las e não ser, né? Principalmente quando são crimes. Tem que ser punido. O Brasil precisa mudar essa imagem que nós conquistamos de país da impunidade. A canetada do Toffoli abriu a porta para os criminosos que vivem com lavagem de dinheiro. Hoje, o melhor lugar do mundo para você roubar e lavar dinheiro é o Brasil, com a canetada do Toffoli. Vamos torcer, a Procuradora-Geral da República já entrou com um recurso, né, para derrubar isso daí. Vamos esperar, vamos torcer que dê certo e que derrubem essa canetada do Toffoli para que o Brasil volte a ser, pelo menos comece a ser um país mais seguro. Que a gente possa ver o criminoso pagando pelos seus atos. Não o inverso, gente. Hoje o que acontece no Brasil é assim, os bandidos estão soltos nas ruas e o cidadão de bem está preso na sua casa. Você sai para trabalhar, você sai com medo. Você está na rua, você anda com medo. Você não pode andar com o celular, né? Graças a Deus isso tem melhorado um pouco nos últimos tempos. Mas infelizmente essa é a imagem que nós construímos fora do Brasil. E quem construiu essa imagem? Os governos anteriores que limitaram a polícia e deram direitos demais a bandidos. Vamos entrar no assunto. Canal Brasil Notícias, fui, um abraço para vocês.